Israel foi bombardeado e atacado por homens armados na manhã deste sábado pelo horário local, segundo autoridades do país. O ataque surpresa é considerado um dos maiores sofridos pelo país nos últimos anos. O movimento islâmico Hamas reivindicou a autoria dos ataques, afirmando se tratar de um início de uma operação. Um alto comandante militar disse que 5.000 foguetes foram lançados. E sobre esses bombardeios e ataques a Israel, na manhã deste sábado, nós vamos conversar com a mestre em Sociologia graduada em Estudos do Oriente Médio, daqui a pouquinho, Janine Ayala, né, Vitor Brown? É isso, e a gente trata de um conflito histórico, né, Paula? A gente está falando de mais um capítulo, mas de um fato que já se desenrola há décadas, né? Essa disputa entre palestinos e israelenses, um conflito histórico que parece longe de uma solução. Várias negociações de paz já aconteceram ao longo da história, nunca se chegou a um meio termo para essa disputa entre palestinos e israelenses, e chegamos nesse sábado a mais um episódio sangrento com o lançamento desses ataques de Hamas contra Israel. Segundo as primeiras informações, 5.000 foguetes disparados da faixa de Gaza. Ainda não há maiores informações sobre números exatos de mortos e feridos nesses ataques. Não se tem a confirmação ainda, as informações vão chegando aos poucos, mas o que já se sabe é que foi um ataque que tem a autoria reivindicada pelo Hamas. O grupo terrorista reivindicou a autoria e a gente aguarda. Ao longo do dia teremos mais informações sobre isso. Paula. Tiveram mísseis, inclusive, Vitor Brown, foram acionados sirenes no extremo norte, na área de Tel Aviv, no leste, e em muitos outros locais intermediários. Uma mulher, inclusive, de 70 anos, em Kafar Aviv, na região de Gederot, morreu após o ataque. 2 outras pessoas na área de Ashkelon foram levemente feridas. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Janine Ayala, que inclusive fala direto da cidade israelense de Beersheva, que fica a aproximadamente 45 quilômetros de onde aconteceram esses ataques na faixa de Gaza. Muito bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Esse assunto que muito nos interessa agora de manhã, fomos pegos de surpresa e esses ataques foram surpresa também, inclusive, a Israel. Queria que você falasse um pouco mais para a gente qual que é a atual situação neste momento. Então, a atual situação é que estamos todos, principalmente quem mora no sul do país, né, como eu e uma grande parte da população, estamos trancados em casa, porque além dos ataques de míssil, né, os ataques aéreos, como vocês mencionaram, diversos terroristas conseguiram entrar da faixa de Gaza para Israel e começaram a circular tanto nos vilarejos que ficam perto da faixa de Gaza, quanto nas cidades, como a cidade de Sderot. Tiveram vários cidadãos que filmaram de suas casas os terroristas atirando e procurando pessoas ou casas abertas para poder atirar dentro. Então, atualmente, a gente está aqui em casa, né, em Beersheva, sem saber se, na realidade, tem gente dentro da cidade ou não, ou se não chegaram. Porque foi uma surpresa tão grande que o Exército ele ainda está tentando dizer a nós, cidadãos e cidadãs, o que fazer, onde está o perigo e como lidar com isso. Então, por enquanto, a gente está todo mundo trancado dentro de casa e recomenda-se que, em geral, as pessoas no país inteiro fiquem trancadas dentro de casa, porque ninguém sabe até onde os terroristas conseguiram chegar. Agora, Janine, já se sabe a motivação exata para esses ataques? E eu falava até aqui, antes da sua entrada aqui com a gente, Janine, que é uma tensão permanente na região. A gente está tratando de um conflito histórico, né, que se desenrola há anos entre israelenses e palestinos, algo que ainda, infelizmente, parece muito distante do fim. Então, não chega a ser surpresa esse conflito. Mas a ocorrência desse episódio, subitamente, nesse sábado, pegou ao mundo todo de surpresa. E, como você está falando, a população israelense também. Por isso, eu te pergunto, teve algum episódio recente nos últimos dias que explicaria, que justificaria esse ataque contra Israel? Os episódios recentes, que ao meu ver não são uma justificativa, se é que há uma justificativa para o que aconteceu hoje, foi que houveram ataques, né, e tentativas de ataques, principalmente nos territórios da Judéia e da Samária, né, da Cisjordânia, nas últimas semanas. Normalmente, nós estamos acostumados que nos últimos anos o Hamas ou a Jihad Islâmica nos atacam nos dias do Ramadã, que é quando normalmente há uma grande quantidade de muçulmanos que vão para a mesquita El-Aqsa, que fica em Jerusalém, né, no leste de Jerusalém, e sempre ocorrem problemas e discussões e violência entre muitos muçulmanos e terroristas que também vão para lá,
e entre a polícia israelense. E aí, o Hamas e a Jihad Islâmica usam isso como justificativa, né, que a polícia entrou numa mesquita, isso é uma falta de respeito, e por isso que nós vamos bombardear Israel. Mas realmente foi, assim, no meio do começo do outono, né, de outubro, esse bombardeio nos pegou totalmente de surpresa, até a nós, a minha família, que a gente já é acostumado a ouvir a sirene, mas hoje de manhã demorou assim, alguns segundos para entender que realmente era a sirene do bombardeio. E Janine, então, ao meu ver, não tem uma justificativa. Perfeito. E Janine, neste momento você ouve o barulho de bombardeios aí ao redor de onde você está? Já sabe se há vítimas também? Pelo que a gente sabe até o momento, há uma morte confirmada, algumas vítimas. Qual que é a situação neste momento que você traz para a gente? A situação de onde eu estou é a seguinte: a gente não está ouvindo bombardeios na nossa cidade, já faz 1 hora ou 2, de manhã teve muito. A gente consegue ouvir os bombardeios nas áreas próximas a nós. A gente está ouvindo também, né, muitos helicópteros, porque a nossa cidade, Beersheba, ela é a maior cidade do sul. Então, aqui tem um hospital grande que também recebe helicópteros militares. Então, todas as pessoas que foram feridas estão sendo trazidas para cá, para a minha cidade. Quando a gente ouve uma bomba caindo muito perto, a gente já sabe mais ou menos se vai ter uma sirene em breve ou não. Mas, por enquanto, já faz uns 20 minutos, uma meia hora, que é muito, não houve bombardeio nessa área onde a gente está vivendo. E, por enquanto, nós não sabemos o número exato de feridos e o número exato, o de mortos sim, mas o de feridos não. E também não sabemos o número exato de pessoas que foram sequestradas. É importante ser dito que esse ataque foi tão surpresa que os terroristas, quando conseguiram entrar da faixa de Gaza para Israel, eles conseguiram capturar cidadãos e soldados, se eu não me engano, mais cidadãos do que soldados, que estavam próximos à faixa de Gaza, e atualmente há israelenses dentro da faixa de Gaza que estão presos e ninguém sabe se estão vivos ou se já foram mortos. Então a situação realmente está um caos e ninguém sabe o que está acontecendo. Pois é, né? E só para a gente ter ideia justamente do quão dramática é a situação, como está falando para a gente a Janine, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decretou estado de guerra em Israel, declarou exatamente o que está aí na tela para você que está nos assistindo. Estamos em guerra e vamos ganhar, foi a declaração do primeiro-ministro israelense. E do outro lado vem também uma declaração parecida. O grupo terrorista Hamas, que reivindicou a autoria desses ataques, disse que é o início de uma grande operação. Então, Janine, os dois lados falam em um novo conflito, uma escalada desse conflito que já acontecia, né? Tanto Israel quanto Hamas falam em guerra, em conflito, em um início de uma grande operação. Você acha que a gente pode estar diante, de fato, de um novo passo nesse conflito, de uma escalada desse conflito, agora de uma forma mais violenta, num momento mais violento, Janine? Nós, com certeza, já estamos lá, porque em todos os últimos anos nos quais houveram anualmente conflitos e operações, essa é a primeira vez que em 2, 3 horas me ligaram do Exército e disseram: você vai ter que vir hoje para a base e a gente não sabe quando é que você vai sair. Então, atualmente, eu e mais centenas de cidadãos estão de farda, esperando, né, saberem para que base ir, ou, no meu caso, esperando uma carona para poder ir para a base. A gente não sabe o que vai acontecer. Tem cidadãos dentro da faixa de Gaza que precisam ser resgatados, então pode ser que forças terrestres tenham que entrar na faixa de Gaza, o que é algo que não acontece, se eu não me engano, desde 2014, que foi na operação de Tzuk Eitan, não lembro como se diz em português, mas a questão é que a gente realmente está numa escalada que nós não vemos já faz quase uma década. E Janine, qual que é a recomendação do governo? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que moram aí também nas redes sociais. Uma delas postou a seguinte coisa agora no Instagram aqui, que quando toca a sirene temos 1 minuto para ir para o bunker. Ele fica no térreo do nosso prédio. Vocês precisam se esconder quando toca a sirene? Para onde que vocês têm que ir neste momento? Então, a situação difere do lugar onde você habita e da área onde você habita. Se você mora numa área próxima à faixa de Gaza, 5, 10, 15 quilômetros, você não tem 1 minuto, você na realidade tem 15 segundos e dependendo também 20 segundos, 30 segundos. Onde eu moro, eu não lembro exatamente se é 45 segundos ou se é 1 minuto, então, e quem mora em Tel Aviv tem um pouco mais de tempo.
Também depende de onde você mora. A maioria dos prédios hoje em dia em Israel tem abrigos antimísseis dentro dos próprios apartamentos e dentro das próprias casas. Ou seja, se você ouve a sirene, você corre para o quarto, que é o quarto antimíssel. Casas mais antigas, como essa na qual eu moro, não tem esse tipo de abrigo. Então, o que você tem que fazer ou você corre para um abrigo público, que fica fora do seu prédio, né, que fica numa área aberta para todos os habitantes dos prédios ao seu redor, para vocês se abrigarem lá. Ou, se você não tem tempo suficiente, você tem que ir ou para a escadaria do seu prédio ou para o quarto menos perigoso da sua casa. No meu caso, a situação é um pouco complicada, porque como eu moro relativamente próximo à faixa de Gaza, eu não sei, nós não sabemos se os terroristas que conseguiram entrar da faixa de Gaza em Israel já chegaram na nossa cidade. Então, se a gente for para o abrigo público, pode ser que eles cheguem, entrem no abrigo, que é subterrâneo, e aí você não tem como sair. Então, é recomendável que as pessoas fiquem dentro de casa, as que moram perto da faixa de Gaza. Não saiam para os abrigos, né, subterrâneos, né, os públicos. E, no nosso caso, a gente simplesmente fica no quarto, né, do meu marido, do meu companheiro, que é o lugar mais seguro da casa. Mas não é um abrigo, mas é o mais seguro. Entendi. Agora são 7h45. Para você que chega agora aqui à Jovem Pan, estamos ao vivo trazendo para você informações sobre um ataque de grandes proporções registrado neste sábado contra Israel. É o maior ataque feito pelo Hamas contra Israel nos últimos anos. Segundo as primeiras informações, cerca de 5.000 foguetes foram disparados pelo grupo extremista Hamas a partir da faixa de Gaza contra Israel. Os danos ainda estão sendo calculados. Os serviços de emergência israelenses falam em pelo menos 22 mortos e 250 feridos, mas os próprios serviços de emergência alertam que esse número deve subir ao longo das próximas horas. A gente confere também as imagens, você que está nos acompanhando na TV e nas redes sociais, vê aí as imagens e a movimentação das equipes de segurança minutos depois desses ataques, dessa ofensiva, repito, sem precedentes, inédita, é a maior ofensiva dos últimos anos do Hamas, do grupo extremista Hamas contra Israel. 5.000 foguetes foram disparados e estamos acompanhando, trazendo para você as informações em contato com a Janine Ayala Mello, que é socióloga e fala com a gente ao vivo, direto da cidade israelense de Beersheba. E outro detalhe, Janine, é que, falando justamente sobre essa escalada do conflito, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, decretou, inclusive, que reservistas sejam convocados, determinou a convocação de reservistas justamente para essa nova etapa do confronto, né? Agora a gente deve ter, de fato, um avanço da violência nessa região, já algo histórico, né? A tensão é permanente na região, mas agora, diante dessa ofensiva do Hamas, veio essa determinação e possivelmente, e é isso que eu queria te perguntar, Janine, haverá resposta de Israel, não? É isso que é com esse cenário que a gente deve trabalhar a partir de agora, que em resposta a essa ofensiva do Hamas, venha uma resposta israelense, Janine? Com certeza haverá uma resposta. Isso a gente sabe. A pergunta é qual resposta? Isso é o que nós, cidadãos israelenses, né, porque eu sou brasileira e israelense também, a gente não sabe o que vai ser. É importante ser dito que quando algo desse tamanho, né, dessa proporção, acontece na área de Gaza e do sul de Israel, é importante que o exército e o país, né, o governo, saiba impedir que essa escalada também ocorra em outras áreas, como a área do norte, né, com o Líbano, na fronteira com o Líbano e com a Síria, na área da Judéia e da Samária, da Cisjordânia, e também dentro do próprio país, porque em 2021 nós tivemos uma operação enorme na qual palestinos, árabes, tanto de Gaza, tanto da Cisjordânia, tanto os próprios cidadãos israelenses e tanto aqueles que moram no Líbano e na Síria, começaram a atacar de diversas formas os cidadãos israelenses. Então, realmente, foi o país inteiro sob guerra. No exato momento, essa não é a situação. E se o exército e o governo conseguirem agir da melhor forma, eles vão impedir que isso se alastre para outras áreas nas quais essa guerra ainda não chegou. Mas com certeza vai ter uma ofensiva, assim, uma resposta.
Janine, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Nós conversamos com a socióloga Janine Ayala. Muito obrigada. A gente continua acompanhando as notícias, as informações que vão chegando em tempo real aqui para a Jovem Pan. A gente aguarda mais informações suas também, que essa guerra, né, Vitor Brown, ela chegue a um fim muito rapidamente, a uma resolução muito rapidamente, né? É isso. E a gente segue em contato ao longo de toda a programação e desse sábado aqui no Jornal da Manhã teremos mais informações. Obrigado, viu, Janine? Boa sorte por aí. Até mais. Obrigada a vocês.